Meus amigos, boa noite. Vamos iniciar nesse momento o estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Hoje, dia 16 do 7 de 2021, não é? 16 de julho. E nós estamos estudando o capítulo 14, que tem por título Elucidações de Clarencio. Hoje nós pretendemos encerrar o estudo desse capítulo, não é? Então eu vou começar aqui fazendo a leitura do trecho referente ao parágrafo onde nós terminamos na última aula. Eu vou ler um pedacinho anterior, que diz assim, ó. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Gente, tem tudo a ver com a anterior, não tem? Olha aí, olha aí. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores. Olha aí a psicologia biológica. Sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas exceções, se ele está dizendo que para essas exceções, significa o quê? Que tem gente que consegue. Ainda são exceções. Na época que esse livro foi escrito, né, gente? Lá na década de 50, década de 40, década de 50. Hoje já está no século 21. Então, já houve um bom progresso. Então, essas exceções devem ter aumentado, graças a Deus. Reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio, quer dizer, o desprezo dos companheiros. E aí a gente vai para o parágrafo do estudo de hoje, né? Diz assim, ó. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Olha só o que ele diz aqui. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido, o diploma que estava naquele quadro bonito na parede, estava reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. O que ele podia dizer? Não podia dizer nada, tinha que ficar calado, vendo que estava tudo certo e continuando a ouvir. Conforme deduz, continuou ele, Clarencio, né? Não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Você se preparou para os trabalhos aí na terra, mas para os trabalhos aqui, você não se preparou. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, diz André Luiz, compreenda a lição e curvo-me a evidência. Eu fico imaginando a cara dele, não é? Aquela cara de desalento. Meu Deus! Então ele diz aqui, ó, compreendo a lição e curvo-me a evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, diz André, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Submeto-me. Não tinha fazer mais o quê? A qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Então a gente poderia perguntar assim: sem o poder do seu título de médico, o que
lhe restou moralmente? Não é? Vendo que o título de médico dele não ia servir para ele conseguir uma vaguinha lá no nosso lar, como ele queria inicialmente, como doutor, né? Como diz o pessoal do interior, como doutor. Então, como doutor, o que lhe restou moralmente? Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Mas nós não vamos ler o item 11 todos, não. Vamos para o 5º parágrafo do item 11. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Esse é o item 11. Mas nós vamos procurar o 5º parágrafo do item 11, e mesmo assim eu não vou começar no início do 5º parágrafo, não. Eu vou lá para o meio do 5º parágrafo. Abaixo do meio, encontra o meio do 5º parágrafo e vai descendo um pouquinho. Desce aí umas 2, 3 linhas do meio do 5º parágrafo. Aí tá assim, ó. Diz assim, ó. São eternas as riquezas. Todo mundo achou? Lá na metade do 5º parágrafo. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório, perecível do teu espírito? Todo mundo achou, né? Lança sobre ti um pouco de humildade. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório, perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Olha o que ele está dizendo aqui. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro mundo, que é o mundo dos espíritos. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Gente, esse trecho aqui do parágrafo 5º do item 11, do capítulo 7, caiu como uma luva para o André Luiz e para todos nós. Olha só, são eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Ele está dizendo, preste atenção no que vai colocar você numa boa posição ou numa má posição quando você chegar à pátria espiritual. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do teu golpe, do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. É a situação do André Luiz ali. Ele é digno da nossa compaixão, não é? Totalmente digno da nossa compaixão. Não só ele, como todos nós, né, que estamos aqui passando
por essa situação, todos nós, quando chegarmos ao mundo espiritual, aqueles que não se prepararam adequadamente. Eu vou pedir a vocês só um minutinho só, porque vem um negócio aqui e eu tenho que fazer agora, para não me perder. Então ele diz aqui, não tem por onde, não tem por onde. A gente tem que se cuidar, tem que se preparar para o momento que a gente chegar ali no plano espiritual. A gente tem que se cuidar, senão a coisa vai ficar complicada. Aí aqui, vamos voltar para o nosso livro do André Luiz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu. Clarência sempre com aquela humildade, né? Aquela humildade que lhe é peculiar, a humildade dos espíritos superiores. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, como ele desejava, né? Mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Ele está dizendo assim, olha, não adianta, a gente, infelizmente, você não vai poder assumir um cargo de médico como você esperava, porque a tua situação está um pouquinho complicada, né? Mas tem gente orando por você. Tem gente buscando interceder por você, tá? Então, meu amigo, não fique, é mais ou menos assim, ó, não fique triste. E aí ele diz assim, ó, minha mãe, perguntei, enebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos. Gente, como é bom ter amigo, né? Rezando pela gente. Por isso aí a gente vê assim, a importância da irradiação que a gente faz pelos desencarnados, não é? De repente, você nem conhece o cidadão, mas você está rezando por ele. Então, o cidadão onde estiver, dependendo da situação que ele esteja, tem alguém rezando por ele. Olha aqui, ele diz aqui, ó, sua posição atual não é das melhores. Já pensou a gente ouvir um troço desse? Que difícil. Mas aí ele diz aqui, ó, entretanto, não é das melhores, mas é confortadora pelas intercessões. Então, a oração que estão fazendo para ele está trazendo, colocando numa posição confortadora. Porque muita gente está rezando a seu favor. Aí ele pergunta, minha mãe, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou, não é? A semente da simpatia. Gente, eu fui obrigada a botar um negócio aqui na boca, porque eu acho que a minha pressão deu uma caidinha, porque eu estou muito tempo, muitas horas sem comer. Eu comi só na hora do almoço. Aí eu pedi um biscoito salgadinho aqui. Então não reparem, tá? É só por causa do salzinho do biscoito para equilibrar aqui. Eu não costumo comer quando estudo, não, mas agora foi preciso botar um biscoitinho salgado na boca. Então, ele diz aqui,
E aí, né? Ia no coração dos amigos que ele plantou a semente da simpatia. Então, aqueles por quem ele fez alguma coisa que gostavam dele estão rezando. Isso está ajudando a ele para muito, 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 né? Então, aí a gente poderia fazer essa pergunta. É justo os benefícios decorrentes das intercessões verificadas naquela colônia? É justo isso aí? Então a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu esperar que eu. Tá aqui, ó. Nós já lemos o Evangelho, né? Toda rogativa, toda rogativa intercessória é atendida nas esferas espirituais. Aqui tá mais, mas é nas, com ende de navio, tá, gente? Toda rogativa intercessória é atendida nas esferas espirituais. Qualquer tipo de prece que o cidadão fizer pelo outro é atendida nas esferas espirituais, de acordo com as possibilidades, é claro, né? Mas algum benefício a pessoa vai receber. Verificamos que para o espírito encarnado ou desencarnado, a intercessão por parte dos entes queridos lhe propõe auxílio de cooperação, objetivando o seu aprendizado. Nem por isso despreza o esforço próprio e meritório. Então, a gente está falando aqui do estímulo e da intercessão, né? Do estímulo e intercessão. Nem por isso despreza, né? Deixa eu voltar aqui. Nem por isso despreza o esforço próprio e meritório. Então, ele alerta para o seguinte: não é porque alguém vai rezar por mim que eu vou deixar o barco correr. Não. Eles estão. Eu sei que tem os amigos orando por mim, mas eu tenho que fazer meu trabalho. Eu tenho que fazer meu esforço. Aí eu estaria conjugando forças. A força da prece, que estão fazendo por mim, e o meu esforço pessoal. Como já vimos no capítulo 7, né, que nós já estudamos, a intercessão da mãe de André a seu favor em nosso lar permitiu que ele fosse amparado na colônia, sem, sem lhe poupar dos sofrimentos necessários ao seu despertar espiritual nas esferas inferiores. Quer dizer, a mãe rezou por ele, pediu que ele fosse ajudado, ele está sendo ajudado, mas isso não isentou dos sofrimentos que ele teve que passar naquele tempo que ele estava lá, né, naqueles 8 anos que ele ficou perdido naquela faixa de frequência, né, vibratória que é umbral, e nos primeiros tempos que ele passou ali na colônia. Então, orar pelo outro não significa que você vai livrá-lo das dores e das responsabilidades. Não, não. Não significa não. As dificuldades que você tiver que passar, que a pessoa tiver que passar, ela vai passar. Mas alivia. Lembra a oração de Jesus? Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não disse, eu vou tirar a responsabilidade das suas costas. Não, não. Ele não disse isso. Ele disse, eu lhe aliviarei. Então a prece vai aliviar os sofrimentos. Mas o que a pessoa tiver que passar
para ter esse processo educativo, essa transformação, ela vai ter que passar. Mas com certeza, com a prece e a própria pessoa fazendo o esforço que se faz necessário, a coisa caminha melhor, não é? Vamos agora voltar ao livro Nosso Lar. Diz aqui, logo, aí é Clarencio falando, logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência. Nossa, mãe do céu. Imagina André Luiz ouvindo isso. Ele foi observar, né? Ele recebeu um relatório sobre tudo que André Luiz tinha feito. E ele diz aqui, logo após a sua vinda, logo que ele chegou à colônia, Clarencio pediu ao Ministério do Esclarecimento o relato, o histórico, né? Sobre a vida do André Luiz. E ele diz que examinei atentamente, muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, os 15 anos que ele trabalhou como médico na clínica, né, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, com indiferença. O verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Quer dizer, ele fez aquilo porque a secretária pediu, o outro pediu, não porque ele fosse, não, eu vou abrir um dia aqui na semana para atender só os pobres, só os descamisados, porque eu quero, não, foi porque alguém pediu muito, insistiu muito. Aí 15 anos, ele atendeu, deu algumas receitas ali. Alguém insistiu muito, mas deu. Porque alguém podia insistir muito e dizer, não dou. Né? Tá, vou dar para você não me encher mais a paciência. Isso ele deveria dizer para a secretária dele, né? Tá, não me enche mais a paciência, tá bom, vou dar aqui, vai lá, entrega e manda embora. Desse tipo assim, né? Desses beneficiados, continua Clarencio, 15 dos 6 mil, 15 não esqueceram. E tem enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Agora imagine, se aqueles 6 mil ele tivesse atendido com amor no coração, como o povo diz por aí, né? Com carinho, com atenção, ele teria pelo menos 4 mil rezando por ele. Mas pelo menos tem 15, não vamos desprezar, tem 15. E esses 15 têm mandado, né, orações para ele. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Aí a gente lembra daquela outra senhora que tinha pouquíssimos bônus horas, lembra? Que a mulher já estava lá há uns 8 anos, tinha pouquíssimos bônus horas. Ele aqui, olha aí, tem 15, não é? Mas, né, mesmo com indiferença, fazendo bem com indiferença, isso está contando, tá? Ele não, como diz, não ficou perdido, está contando a favor dele, isso é bom. Aí a gente lembra, né? Então, de repente, aquele dinheirinho que eu dei na rua para alguém, dizendo assim, eu vou dar para não me perturbar, aquele sanduíche que eu mandei comprar, tá com fome? Tá, te dou o sanduíche. Come aí, mas não fica muito perto de mim, não. Também tá contando.
Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não, eu vou. Tá, leva lá, dá 1 quilo de arroz lá. Eu prefiro mandar do que esperar que venha bater na minha porta. Também está contando. Tudo está sendo visto, né? Tudo sendo visto, né? Tudo. O É, ideal seria que, mas, como a gente ainda não está fazendo o ideal, mas tudo está sendo visto, tudo é aproveitado. Graças a Deus que Deus é misericordioso e compassivo. Não é? Que Deus é pai, é Abá. Não é aquele Deus cruel do passado, senão a gente estava frito. Então, olha aí. E aí a gente. Vamos fazer a seguinte pergunta. Se André fez o bem com indiferença, por que a sua atitude lhe proporcionou consequências positivas? Aí vem aquele, né? Como diz o outro, né? É o advogado do diabo. Vamos bancar o advogado do diabo. Ora, mas se ele fez o bem com indiferença, por que, que ele vai conseguir alguma coisa de bom? Ele não fez com indiferença? É o famoso advogado do diabo, né? É a intercessão pela gratidão. A verdadeira caridade, ela é caracterizada pelo bem realizado, aliada ao sentimento de amor. De amor. No entanto, aí, Aninha, olha aí, ó, qualquer ato praticado para alívio das dores e necessidade do próximo são preferíveis a não se fazer nada. No caso de André Luiz, o resultado dessa atitude pode se verificar na gratidão de alguns de seus assistidos, que agora o auxiliam pela intercessão. Então, a intercessão pela gratidão. O ideal é que a esse ato de caridade ele tivesse aliado o sentimento do amor, né? Não fez isso, mas qualquer ato praticado que tenha proporcionado o alívio das dores do próximo são preferíveis a não fazer nada. E no caso do André, o resultado dessa atitude pode se verificar na gratidão, nessa gratidão de alguns que verdadeiramente não esqueceram dele e que agora oram pela intercessão dele, né? Vamos pegar aqui o livro Pão Nosso, no capítulo 17. Eu ia ler só um trechinho, mas eu prefiro ler o capítulo. Aqui eu botei só um trechinho, mas eu prefiro ler esse capítulo todo, porque ler um trechinho só de uma mensagem de Emmanuel não dá. Então vamos lá. Intercessão, livro Pão Nosso, capítulo 17. Título: Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. Tem gente que acha que isso não vale a pena. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Olha as ondas aí, olha.
O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. Muitos só acreditam nesse auxílio que ele pode ver, que ele pode pegar na cesta básica, no dinheiro, no remédio. Muitos só acreditam nisso, naquilo que ele pode pegar, que ele vê de material, né? No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides, quer dizer, não esqueças, não desprezes os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, ele chama a gente a atenção aqui para a gente não esquecer, para a gente não desprezar essa intercessão que os amigos espirituais e por vários, né, dirigem a nós. Vamos voltar agora para o nosso livro de André Luiz. Concluindo, a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarence acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Ele está dizendo aí, né? Ele sorriu depois de dar aquela explicação, né? E disse para André: aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, ele vai aprender novas lições, vai viver experiências úteis, aí sim ele estará preparado para cooperar eficientemente com a equipe de nosso lar, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me, diz André Luiz, radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grandiloquente, quer dizer, no grandioso silêncio divino. Então, por vezes é preciso se cale o coração no grandioso silêncio divino, né? Então a gente para e pensa, qual a razão da felicidade de André? Ele diz, pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Por que ele chorou? De onde veio essa alegria, né? Então, pela oportunidade de servir. Ele está feliz por isso. Pela oportunidade de servir. Primeiro, ele teve o reconhecimento de seus limites. Quando ele viu que o título de doutor não lhe colocaria, só o título, né? Quando ele percebeu que só o título não lhe colocaria numa boa posição. Esse momento foi o momento em que ele reconheceu seus limites. Depois, ele teve o estímulo e a intercessão. Mais tarde, ele vai ver o valor da intercessão, da gratidão. E agora, né? Ele está percebendo a oportunidade de servir. Após um choque de verdades, após um choque de realidade, de verdades profundas sobre a sua personalidade, quando Clarencio disse para ele, né? Muita imprevidência quando analisou a ficha dele, né? Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Após um choque de verdades profundas sobre a sua personalidade, ferindo nas profundezas do que restou de seu orgulho, pela misericórdia divina, agora lhe é concedida a oportunidade de ser útil. Depois que ele vai passar por algum aprendizado, algumas experiências,
para servir a propósitos elevados, reeducando-se. Então vamos pegar aí o livrinho Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. No capítulo 138. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Quem tiver com aquele livro Cartas de Paulo, eu não tinha visto antes, mas eu vou olhar agora. Cartas de Paulo. Peraí. 3. No livro Cartas de Paulo, volume 6, é página 157. Quem tiver aí o Cartas de Paulo, volume 6, página 157. Página 157. Facilita aí, né? Página 157. Eu vou ter que colocar aqui também. Página 157. E no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 138. Pretensões, tá? Estou dando um minutinho aí, se alguém for pegar o livro Cartas de Paulo, volume 6, página 157. E no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 138. Vamos lá. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, no livro As Cartas de Paulo, volume 6, página 157. Então, Emmanuel, analisando essa passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo, Emmanuel diz assim: a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. Apolo era um trabalhador, né, da casa, alguém que já trabalhava junto com eles, como se fosse um discípulo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta, na carta da primeira carta aos Coríntios. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Por que vaidade num trabalho que é do Senhor? Não é? Não, o trabalho é meu. Não, não é meu. Esse trabalho é do Senhor e todos seremos beneficiados. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, através desse ou daquele, dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhadores comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Né? Então, como nós estudamos outro dia, Deus faz a parte dele com certeza. E nós temos que fazer a nossa, ao invés de querermos nos apropriarmos da obra do Senhor. Então, ele diz aqui, é interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade,
sempre inclinada a destacar-se nos círculos do bem, que ainda lhe não pertence de um modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Eu quero ser califa no lugar do califa. Eu quero, né, o homem pensa, eu quero os louros. Mas tudo bem. E as responsabilidades você quer? Principalmente quando a coisa não dá certo? Ah, não, essa não. Essa passa para o outro. Não te esqueças, diz Emmanuel, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Então, a gente não tem que ficar se gabando por esse ou aquele serviço. Que a gente faça, cada um, a nossa parte. Esse é o objetivo. Que cada um de nós faça a sua parte. E e se dê satisfeito por isso. Não é? Então, é o que ele falou para André, as pretensões de André. Ele queria chegar ali e ser aceito como doutor para trabalhar, mas ele não estava preparado para isso. Ele tinha que se preparar. Então, lembra aquela passagem do Evangelho do Senhor? Não adianta você querer chegar e querer logo sentando nos primeiros bancos, porque você corre o risco de chegar alguém e dizer assim, ó, sai daí, você não está preparado para sentar aí, vai sentar lá atrás. Então, o Evangelho diz aqui, ao chegar, procure sentar nos últimos bancos, porque se você tiver merecimento, alguém vai tirar você lá de trás e vai botar você aqui da frente. Seja humilde. Seja humilde. Não queira sentar, porque quem chega querendo sentar nas primeiras fileiras é o orgulhoso. Aquele que acha, né? Que se acha como André. Então o Evangelho diz, procure sentar nas últimas fileiras. Se você tiver merecimento, alguém... Isso não vai passar desapercebido. Você vai ser colocado no lugar certo. Então a gente vê que o Evangelho tem sempre uma resposta para tudo, né? Tem sempre um ensinamento para nos dar. Eu achei belíssima essa passagem e essa lição que o André recebe aqui, mas não é só o André que recebe, né? Essa mensagem aqui é para todos nós. É para todos nós. Todos nós temos que ver isso, porque às vezes, até na casa espírita, né? A gente briga porque a gente quer uma posição de destaque aqui ou ali. Não, né? Vai me colocar para fazer esse trabalho, eu mereço estar numa posição melhor. Não, vai me convidar para isso? Ah, não, para isso eu não quero, não. Eu quero estar numa posição mais elevada, qualquer situação dessa. E aí, né, acontece o problema muito sério. Deixa eu ver aqui um instantinho. Eu estava só vendo aqui que nós lemos aqui o Pão Nosso, não foi? E o Caminho, Verdade e Vida. Na outra lição, no capítulo 17, só para quem quiser depois, deixa eu só pegar aqui um instantinho, capítulo 17, primeira carta aos Tessalonicenses, porque quem tem esse livro aqui e quiser depois dar uma lidinha, eu vou ver a página aí, para que as pessoas possam depois buscar, se quiser fazer uma leitura, né? Primeira carta, deixa eu pegar aqui, aos Tessalonicenses, que foi a 17, né? Espera aí um instantinho, gente.
só para deixar que eu não coloquei, mas pode ser que alguém queira depois, 5:25, página 579. 579, Pão Nosso, quem anotou, né? 579. Quem anotou aí foi 579. Eu gosto sempre de anotar, porque às vezes a pessoa depois quer dar uma lida. Pão Nosso, capítulo 17, Intercessão, página 579. São textos muito bonitos de Emmanuel. Aí a gente quiser. Então, gente, nós terminamos aqui o nosso estudo, tá? O nosso estudo de hoje. E eu vou pedir ao meu companheiro Alberto para fazer a prece de encerramento. Antes, vamos lembrar do nosso quarto fórum, que vai acontecer domingo, 10 horas, que o tema é tratando das emoções, né? Eu até esqueci o nome daqui. É aprendendo com a doutrina espírita a tratar as emoções. Domingo, 10 horas, todo mundo junto aí para a gente trabalhar um pouquinho essas emoções nossas, que às vezes as nossas emoções nos trazem tantas dores, não é? Então, que a gente possa aprender um pouquinho mais com a Joana de Anjos, com certeza vai ser trazida aí, para a gente tratar as emoções, porque se a gente conseguir tratar e educar nossas emoções, quanto problema vai ser evitado na nossa vida, não é? Quantos problemas. Então eu vou pedir para o Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Elevando os nossos pensamentos a Deus, o Senhor da vida, agradecidos, Senhor, todos esses estudos, por todos esses aprendizados tão necessários para caminharmos como aprendizes da vida na direção do bem, na direção do nosso aprimoramento moral, do nosso aperfeiçoamento íntimo. Que possa, Senhor, nos fortalecer neste caminho, em que possamos utilizar os recursos que temos da prece em prol daqueles que, encarnados ou desencarnados, necessitam de amparo. Agradecidos, Mestre, por todos os seus ensinamentos, que possamos verdadeiramente vivenciar com clareza, com nitidez, com discernimento, tudo aquilo que vós nos exemplificou, para que possamos verdadeiramente edificar o reino dos céus em nosso íntimo. Agradecido a toda essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara, que possamos continuar sendo inspirados no caminho do bem, no caminho da renovação interior. E que busquemos com esforço, com disciplina, com perseverança, um caminho em que nos conduza ao caminho da luz, ao caminho da vivência do Evangelho. Ao término desta oração, nos voltamos ao Pai Celeste e que estejamos com Ele hoje, agora e sempre. Agradecemos ao amigo Alberto, que lembrou bem, que a gente nunca esqueça o benefício de uma oração por alguém que está sofrendo, pelos nossos irmãos. Porque a gente, para a família, a gente está sempre orando, né? Mas que a gente sempre dirija o nosso pensamento para aquele, seja ele quem for, pedindo a Deus a proteção, o auxílio. É certo que a nossa oração não vai apagar, retirar daquele companheiro o que ele precisa passar, a dor, a dificuldade, os obstáculos, mas com certeza vai aliviar, né? Como Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Então, que a gente nunca esqueça disso. Nas nossas irradiações para desencarnados,
nas nossas preces que nós fazemos aqui antes dos nossos estudos, pela prece que fazemos às terças-feiras pelos nossos irmãos suicidas, que a gente ore sim, antes de dormir, ao acordar, ao ver, estar passando pela rua, ver alguém ali numa situação difícil, façamos uma oração por aquela criatura, porque essa oração irá ajudar a esse companheiro que está sofrendo. Oremos pelos nossos dirigentes, oremos por quem a gente não ama, não é? Oremos por aquele que a gente não simpatiza, porque nós estamos num grau evolutivo que tem muita gente que a gente não simpatiza. Mas vamos orar por eles também, porque orar pelos amigos é fácil. Mas vamos orar também por aqueles a quem nós ainda consideramos inimigos e adversários. Nós ainda os temos, claro, não vamos negar isso. Não é? Não vamos negar. Nós ainda estamos trabalhando para não tê-los mais, mas ainda temos. Mas uma forma de ir acabando com essa ideia é orando por eles. Como Jesus disse, o amor aos inimigos. E Jesus deixou bem claro, amar os inimigos não é pegar o inimigo, dar um beijinho na testa e levar para dentro da sua casa, não. É não desejar mal a ele e orar por ele. E se um dia ele precisar da tua ajuda, que você esteja pronto a estender a mão dele. Porque o Senhor disse, eu sei que o nosso coração não bate da mesma forma por um inimigo como bate por um amigo. É claro que não. Mas isso não nos impede de orarmos por eles. Então vamos orar por ele, porque também muitos que não nos amam, também poderão estar orando por nós, não é verdade? Então, vamos orar por todos. E a oração é o grande instrumento do cristão. Aprendemos que devemos depor nossas armas e estamos aprendendo que precisamos orar por todos, tá bom? Então, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu acho que foi de um grande aprendizado. E amanhã às 16 horas estaremos aí para estudar, e tem muita coisa boa para estudar nas epístolas de Paulo. Então esperamos todo mundo 16 horas em ponto aí, no reloginho, vamos estar juntos aí amanhã. E domingo, se Deus quiser, aprendendo um pouquinho mais a tratar as emoções às 10 horas da manhã com a doutrina espírita, tá bom? Ó, um beijo, Suzy. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Um abraço aí no seu Valdir. E vamos orar pelos outros. Nós precisamos.